Oi pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos imensamente, em nome do Senhor Jesus. O vídeo de hoje é meio diferente, é como a palavra do dia. É porque tem um livro que se chama Como Vencer as Suas Guerras pela Fé. E vamos fazer a meditação numa dessas partes, mas com um estudo aqui, ó. E o título de hoje é Fé para Pecar. Eu vou ler com vocês, eu vou ler tudo e eu vou explicando para ficar melhor, mais fácil de entender. Não liguem o barulho que minha mãe tá abrindo ali o portão pro meu pai passar com o carro, tá bem? E não ligue se aparecer uma orelhinha aqui, porque tem uma criança aqui que não adianta. Então, ela também quer aparecer porque é a bênção do Senhor, né? Agora, prestem atenção, porque é uma coisa que realmente acontece muito no nosso dia a dia. E às vezes a gente acaba nem percebendo. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei a colocai-vos debaixo do jugo da servidão. Gálatas 5:1. Hoje, essa passagem bíblica tem sido um pretexto para muitos que fazem o que bem entendem, inclusive pecar à vontade. Por isso, há cristãos que mergulham numa libertinagem tão grande que não conseguem mais enxergar os próprios erros. Dizem que têm fé para namorar incrédulos. Assim, fé. Frequentam boates, voltam aos vícios, andam na malícia e na maledicência e recusam a repreensão. Porém, nada disso tem a ver com liberdades, e sim com libertinagem, que são duas coisas completamente diferentes. A liberdade a que Cristo nos chamou tem como norma o respeito à sua palavra, e temor ao seu nome, e a submissão aos princípios que ele estabeleceu. Quando entendemos isso, somos capazes de renunciar até mesmo aquilo que não é pecaminoso, só para não escandalizar ninguém. Há coisas que somos livres para praticar, mas em nome do zelo pela nossa salvação e pela salvação do outro, nós recusamos a fazer porque não queremos que essa liberdade se torne desenfreada para a carne e o empecilho ao desenvolvimento da fé. Nos privamos até do que é lícito, como está escrito. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei que nada me domine. Ou seja, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios 6, versículo 12. Leiam essa última que eu falei, porque ela é muito forte e ela é para todo tipo. Ela ajuda muito a pessoa, mas agora o que eu vou explicar para vocês? O Senhor Jesus, ele morreu na cruz por nós para nos tirar do jugo da servidão. O que é o jugo da servidão? Trazendo para os tempos de hoje, é o pecado. Quando nós pecamos, nós estamos sob o domínio do diabo. Porque pecado, quando a gente peca, a gente se coloca debaixo do jugo da servidão de novo. Ou seja, nós nos tornamos escravos do pecado. O vídeo vai ficar só um pouquinho longo, mas é que precisa ter essa explicação. Nos tempos passados, vamos supor, no tempo de Moisés, o jugo da escravidão que se falava lá era da escravidão. Eles viviam escravos, eles viviam debaixo do jugo da escravidão dos egípcios. Mas trazendo para o tempo de hoje, significa o pecado. Então, o que eu queria passar para vocês, o que eu quero passar para vocês hoje? Muitos dizem que têm fé para fazer, mas fazem as coisas como bem entendem. Eles usam dessa liberdade para fazer o mal. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. A liberdade que está falando quer dizer que a gente não precisa mais se submeter ao pecado. A gente não precisa, porque Deus nos libertou. Ele nos fez novo, então nós não precisamos ser escravos do pecado. E é isso que o Senhor Jesus ele quis passar. Ou seja, quando a gente está em pecado, a gente não está andando com Deus, porque o pecado nos separa de Deus. E Jesus é a ponte, ele é a cruz que nos leva a Deus. Aqui, a gente está aqui embaixo, Deus está lá em cima. Ele é essa escada para você subir até Deus. E quando você
peca, você não consegue. Porque para você chegar até Deus tem que ter renúncia, sacrifício e obediência à palavra dele. E quando você corta isso, é como se você estivesse facilitando, você estivesse cortando essa cruz. E a cruz, Senhor Jesus calculou ela certinho para você poder chegar até Deus. E quando você não faz isso, você está errando contra Deus. Aí o que fala? Tem certas pessoas que fazem as coisas como bem entende, ou seja, eu vou porque isso não é pecado, eu vou fazer isso, não é nada. E é isso que está falando. As pessoas acabam pecando à vontade e mergulham nessa libertinagem que falam que é liberdade, que acabam indo em boates, namoram, assim, nós que somos adolescentes, a gente tem pessoas que dizem que tem essa fé e vivem à vontade, acabam namorando com pessoas incrédulas. Depois eu vou colocar um vídeo que não é assim, um vídeo que eu tô gravando, mas um vídeo que a minha mãe me enviou pelo WhatsApp e é muito real. Eu não vou explicar porque senão o vídeo vai ficar muito mais longo, mas eu vou colocar aqui, você assiste depois, porque realmente é verdade. E você para e reflita sobre isso. E assim, como eu tava falando, a pessoa fala, não é pecado ir numa festa, é só uma festa, nessa festa tem bebidas, aí você é uma pessoa que não tô falando que você que tá assistindo mas às vezes a pessoa é fraca na fé, e vê uma bebida, não pode, acaba se mergulhando, fala, é só uma dose, não é nada. Aí o que acontece? Acaba com a vida dela. Gente, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Beber não é pecado. Só um segundinho. Beber não é pecado. Só que eu não conheço ninguém que não tenha bebido e não tenha se embriagado. Só que, na minha opinião, eu prefiro não beber. E isso é uma coisa que a gente vai chegar lá embaixo. Isso é uma opinião minha sobre isso, que aqui fala. Tem pessoas que preferem renunciar até aquilo que não é pecado, justamente para não colocar a sua salvação em risco. E essa é uma opinião minha. Não é pecado beber. Só que eu prefiro que isso não aconteça, porque isso para mim é ruim, é mal. E eu prefiro que não. Depois eu vou gravar um vídeo explicando mais sobre isso, botando mais em detalhes. Mas voltando ao que estava sendo falado. Mas voltando ao que estava sendo falado, às vezes as pessoas começam a falar que isso não é pecado e frequentam boates, voltam aos vícios da bebida, voltam a andar na malícia e na maledicência e recusam a repreensão, ou seja, a pessoa começa a se tornar insensata, porque na palavra de Deus fala que aquele que rejeita a repreensão, esse é tolo, esse é insensato. É até em Provérbios, que eu não sei se eu vou achar agora, mas depois eu coloco aí debaixo na descrição e vocês procurem, meditem nisso. Eu não achei aqui agora, porque eu não sei, eu não lembro, não sei, não vou falar que sei porque eu não sei onde tá. Mas enfim, é isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem esses dois tipos. Um é liberdade e o outro é libertinagem. E isso acaba... São duas coisas totalmente diferentes que muitas vezes a gente não dá valor. Então, já entendemos essa parte, vamos para a próxima. Aí voltando, a liberdade que Cristo nos chamou tem como norma a respeito da palavra de Deus, ou seja, essa liberdade que o Senhor Jesus nos deu, ela tem a ver com respeito, temor à palavra de Deus, tem a ver com temor ao nome de Deus e submeter aos princípios que Ele estabeleceu, ou seja, honra o teu pai e a tua mãe, você vai estar honrando a Deus. Não façam imagens de esculturas, não cobices, não mates, não rouba. Isso você vai estar temendo a Deus, você vai estar respeitando aquilo que Deus te deu para você fazer. Você vai estar fazendo aquilo que é bom aos olhos do Senhor. E é isso que eu vim falar para você hoje. Cuidado com essas, assim, como é que eu posso explicar que também seja algo fácil.
Muitas vezes a gente acha que certa coisa não é pecado, mas às vezes a gente tem que renunciar. O que entra também o amor ao próximo, homem. Há coisas que somos livres para praticar, mas em nome do zelo pela nossa salvação e pela salvação do outro, nós recusamos a fazer. Ou seja, você tem consciência, sim, a gente que gosta de assistir série, vamos ver. Você tem consciência de que aquela série, vamos supor, ela às vezes mostra bebida. Isso pra você é tipo, você não, assim, porque às vezes não é nem assim, você às vezes é uma coisa de 10 anos, mas às vezes mostra. E você não faz isso na pé daquela pessoa porque você não assiste com essa pessoa porque você sabe, não, essa pessoa, ela vai acabar fazendo isso, desagrada a Deus. Então você se recusa a ver para agradá-la. Para não expor a salvação daquela pessoa em risco. Não é pecado você ver, porque em todas assim, mostra assim, acho que é água, essas coisas, refrigerantes, ou às vezes até é realmente bebida, mas você se recusa a ver para não botar a salvação do outro em risco, porque você sabe que a outra pessoa, você é forte, mas a outra pessoa ela não é tão forte, então você se recusa justamente para agradar a Deus, para você tomar cuidado. Você tem zelo com a sua salvação e zelo com a salvação do outro. E é isso que eu vim passar essa coisa para vocês. Fiquem atentos, não se deixem levar por essa liberdade que o Senhor Jesus ele te deu. Assim, não é pecado assistir série? Não. É pecado você ver um filme? Não. É pecado você ir numa festa que o seu amigo, sua amiga te convidou? Não. Tem bebida? Não vai. Sabe que não vai. Se você não vai ter a oportunidade de falar do Senhor, então não vai. Às vezes é uma festa de a sua amiga vai fazer 15 anos, você quer ir lá. Isso não é pecado, mas você tem que tomar cuidado. Vigiai e orai. Não é orar e vigiar, é vigiai e orai. Porque o diabo ele não está de brincadeira. Vocês estão vendo aí na TV que já estão bombardeando o país. A gente se é a volta de Jesus. Jesus está próximo. Vocês viram a novela Apocalipse? Que vai ser implantado a marca da besta? Já está tendo esse chip que estão sendo implantado nas pessoas. Em nome de Jesus, antes de chegar aqui, eu já fui para o céu. Eu quero que você esteja lá. Eu não te conheço, mas eu quero que você esteja na glória. Esse mundo aqui não tem nada de bom. Esse mundo aqui não tem nada para nos acrescentar na nossa vida. Então é isso que eu quis passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido e comecem a agir isso na vida de vocês. Porque isso não é algo que eu tirei da minha mente, não. Isso é o que está escrito na palavra de Deus. Depois você vai lá, aqui, em Gálatas 5:1 e depois em 1 Coríntios 6:12. Está escrito na palavra de Deus. Está escrito aqui. Então, você comece assim. Não adianta você só ler a Bíblia. Ler a Bíblia eu posso ler também. Mas eu posso ler, as pessoas podem ler, às vezes um ímpio pode ler a Bíblia. Mas é fácil ler a Bíblia. Mais difícil é colocar aquilo que está na palavra de Deus aqui em prática. Vamos pegar uma aqui rápido. Vamos ver. Vamos pegar aqui uma que eu tenho na cabeça. Fala. Aí deu branco. Mas assim, vamos pensar no. Fala. É exatamente isso que eu falei. A pessoa que é sábia, ela aceita a repreensão. A pessoa que é tola, ela não aceita. Porque ela não aceita ser. Ela tá errada, ela tá toda errada. Mas ela não aceita. Mas ela lê a Bíblia e sabe assim, mas na hora de praticar, não sabe. Eu muitas vezes, não vou negar, eu às vezes fico, ninguém gosta de ser repreendido, mas essa repreensão, ela é boa. Às vezes, vamos supor, a minha mãe, ela fala assim, Giovana, não deixa a toalha molhada em cima da cama, que eu tenho essa mania. Eu não gosto de ser repreendida, e minha mãe às vezes brinca, poxa filha, eu mando você fazer isso e você não faz, você está me desobedecendo. E aí eu não gosto, porque na hora eu me sinto mal, porque ninguém gosta de ser chamado a atenção. Mas eu tenho que, já que eu leio a Bíblia, eu tenho que, a mesma coisa que se eu tô falando pra vocês, eu tenho que ter moral também, porque que moral eu vou ter pra falar pra vocês se eu mesma não uso isso na minha vida? Então eu falo, nossa mãe, é verdade, isso vai acabar estragando a cama.
Então, comecem a praticar a palavra de Deus e não só ler. Eu vou chamar minha mãe aqui para ela falar com vocês. Vem cá. Ela vai encerrar o vídeo aqui, minha mãe linda no meu coração. Oi, gente, bom dia. Ela vai encerrar para dar o like, assim. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Então se inscrevam no canal e minha mãe vai fazer uma oração agora. Dê o like, ativa o sininho, dá uma força aí, que a gente precisa levar mais amor ao próximo, a palavra de Deus para vocês conhecerem, praticarem. Não adianta conhecer e não praticar, tem que praticar, tem que botar em prática aquilo que você aprende, tá? Que Deus abençoe vocês, que tenham um dia abençoado e que todas as bênçãos do Senhor recaiam sobre vocês. Beijo, fica com Deus. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.